Estamos gravando. Vou fazer a abertura aqui. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana. Eu sou o Rômulo. E estamos aqui mais uma semana para divulgar e comentar a Palavra de Deus. Gente, esse vídeo que vocês estão assistindo agora era para ser uma live, mas infelizmente deu muito errado. E a gente está aí, ó, são 10 horas da noite, a gente está aí desde as 8h30 tentando fazer essa live, porque a gente gosta que vocês participem com a gente, mas infelizmente não teve como. E agora nós estamos gravando individualmente, né, sem ter a presença de vocês, mas depois esse vídeo, acho que ainda hoje, vai entrar no canal e vocês vão poder assistir. Então, esse é a correria de gravar live, ao vivo é assim mesmo, acontece essas coisas, e não tem para onde fugir. Mas, como nós estávamos comentando no início da live, quando a gente estava tentando fazer, é que esse trimestre nós estamos comentando a revista Conectar Mais, né? Como sempre nós comentamos aqui. Mas, em específico, esse trimestre nós estamos tratando sobre Paulo. E aí, você pode mostrar a capa aí? Mostra aí de novo. É uma capa muito bonita. O Romulo sempre comenta aí com a gente. Ele gosta, né, das artes que o editor faz. E na lição de hoje, nós falaremos sobre a lição 5, Paulo rumo à Europa. A lição está bem legal, nós preparamos, eu acho que por isso que o inimigo se levantou, porque a lição está muito legal. Nós preparamos diversos slides aí que os apoiadores irão ganhar, e é por isso que eu estou incrementando mais os slides, porque tem gente que vai receber eles, e são nossos apoiadores. E falando neles, vou comentar aqui um pouquinho sobre o nosso propósito. Bom, a live ela veio com o propósito de trazer essa aula que vocês assistam um pouco mais cedo, né? E participem com a gente também. Por isso que nós colocamos às terça-feiras, às 8h30. As conversas, nós já conversamos aqui com vocês. Mas também, nós gravamos aqui nós dois. Antes era o Lucas e depois o Rômulo. Sempre intercalando, nunca os dois juntos. Então, nesse trimestre, nós estamos gravando junto por um propósito. Nós somos um casal, né? Nós estamos noivos. E o recurso que a gente consegue no Apoia-se, ele é revertido para o nosso casamento, para a nossa casa e as nossas metas. Então, além de você ganhar um material didático exclusivo, você vai estar ajudando o nosso projeto pessoal, não é mesmo? É isso aí, gente. Ajuda a gente. A gente precisa casar. Nós vamos casar. Nós vamos, é No verdade. próximo ano aí, tá tudo se encaminhando. Nós precisamos da ajuda de você que está assistindo. Então, se você quiser nos ajudar, nos apoiar, basta entrar aqui na descrição do vídeo, tem um linkzinho e você vai fazer parte desse Apoia-se. E nosso Apoia-se está bombando, graças a Deus. Nós temos aí, se eu não me engano, 8 apoiadores. E eu vou falar aqui o nome deles porque é muito importante para a gente, é uma forma de valorizá-los também. Então, nós temos a Mirliane Alves, que foi a nossa primeira apoiadora. Muito obrigado, muito obrigada. Está aí um tempo com a gente nos apoiadores. Nós temos o Ricardo Aparecido, a Débora Cristiane, a Maria Aparecida, Maria Patrícia, Ademir, Fábio Figueiredo, Felipe Antônio e Helenice. Uma galera. Muito obrigada. Muito obrigado. Nosso trabalho aqui é muito importante para a gente. Muito importante. E essa galera, além de apoiar o nosso casamento, está recebendo material didático exclusivo. E falando nele, não vou aqui mostrar, porque a gente está nessa nova forma de gravar, então não sei nem como é que mostra aqui. Mas o material da semana passada estava muito legal, gente. Tivemos até dinâmicas. Eu acho que 2 semanas já que nós estamos adicionando dinâmicas aí. Sim. E se você, que é nosso apoiador, fez a dinâmica e tirou foto, mande para o nosso WhatsApp. Eu estou com uma administradora no grupo, então se você apertar na minha carinha lá, você vai entrar em conversa comigo, me mande fotos, que aí a gente vai passar aqui na live para vocês, para ver a aplicação desse material didático. Tira foto, posta no Instagram, marca a gente. Posta no Instagram, verdade. É legal compartilhar, gente. Verdade. O canal, ele tem um Instagram próprio e tem nossos pessoais também, que aí você encontra facilmente aqui no box de informação. Então, sobre o Apoia-se, é isso. Estamos destinando aqui nossos agradecimentos a essas pessoas que têm feito parte desse projeto. E para quem nunca entrou no link, você vai perceber que tem lá diversos valores que você pode contribuir. Às vezes a galera acha que é um negócio caro, né? Que a pessoa vai morrer no dinheiro. E não é, gente, não é. Nós temos apoiadores de R$5, de R$10 e de R$15. Então, lá, basta você botar o seu cartão, vincular o seu cartão, né? Que você vai estar recebendo toda semana um material didático exclusivo. E essa semana também teve outra questão, uma apoiadora, a Helenice, me procurou, dizendo que estava dando erro
para colocar o cartão dela no site e tudo mais, então ela veio me procurar no privado se tinha outra forma de apoiar. E aí o apoio-se dela é pelo Pix, então se você também quiser apoiar desse modo, entre em contato comigo, entra no grupo e acha meu número lá, eu sou uma das administradoras, que aí você vai conseguir apoiar a gente pelo Pix também, que é uma forma fácil de colaborar, né? E aí você pode estipular o valor que Deus tocar no seu coração. Deixa Deus te usar. Se Deus tocar no seu coração, você manda lá pra gente e você vai estar recebendo semanalmente esse material didático. Enfim, é isso. Vamos lá. Essa semana teve bastante avisos aí, mas é porque o nosso grupo está crescendo, nossos apoiadores estão crescendo, e eu acho importante trazer aqui o nome deles, né? Por mais que eu tenha certeza que eles não estão buscando isso, né? Aparecer e tudo mais. É mais apoiar mesmo, mas eu acho importante trazer aqui o nome deles. E aí, fechou os avisos? Fechou, acho que é isso. Superchat a gente não tem, porque a gente não tá ao vivo, Não né? tem superchat hoje, infelizmente. Mas temos notícias boas. Nós estamos alcançando os marcos que nós temos estipulados. É né? verdade, é mesmo, é verdade. A lição 1 já passou de mais de 1.000 visualizações. A lição 2, eu não sei, eu não olhei hoje. 1.100 a lição 1. Da última vez que eu fiz, 1.100 e pouquinho, é isso aí. Sim, a lição 2, você olhou hoje? Acho que estava com 900 e pouco, quase 1.000 também. E quase a lição 2 está quase batendo 100 likes, porque a primeira não bateu, mas acho que a lição 2 está quase batendo. Tá, então, gente, nós estamos correndo atrás, continua curtindo, compartilhando. Tem muita gente atrasada na lição, né? Então, por isso que as antigas estão batendo a meta agora. Mas continue compartilhando no grupo do WhatsApp, com outros líderes. No grupo do... É que aqui no Rio de Janeiro é setor, né? Então, no grupo do setor tem outras igrejas que podem estar estudando, que vão estar estudando, né, a lição. Então, compartilhe lá, divulgue, porque esse é um modo de propagar a palavra de Deus e trazer uma ajuda aos professores também, né? Então, estamos muito felizes que estamos batendo as metas que nós estipulamos lá no primeiro vídeo. No segundo, acho que foi no segundo, né, que a gente começou a estipular. É isso aí, foi mesmo. A gente frisou mais no segundo e tá chegando, gente. Muito obrigado por tá divulgando aí, a galera tá chegando junto. É muito importante pra gente, realmente. Assim, a gente fica falando, né, que uma coisa é a gente falar para uma câmera e outra coisa, imagina, gente, 1.100 pessoas dentro ali ouvindo, né? Teria coragem. Então, assim, é a internet, gente. A internet tem essa força e você é o nosso principal aliado compartilhando a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus para outras pessoas também. É isso, pessoal. E eu acho que os avisos são esses. Não tem. Ah, o grupo do WhatsApp. Eu falei por cima, mas é importante falar que aqui embaixo nós temos um número. Você entra em contato com esse número e aí você vai ser direcionado ao nosso grupo do WhatsApp. Lá eles são postados, tem o Apoia-se, que nós postamos nosso material didático, e tem também o irmão Moacir, ele disponibiliza plano de aula, questionário, leitura diária, tudo no grupo. Então, se você não tiver condição de apoiar o Apoia-se, você vai ter também acesso a esses materiais, que são postados no início da semana. Então, pode ser que alguém entre lá para sexta-feira no grupo, não vai ter esses materiais, porque eles são postados no início. Então, isso vai pegar o da próxima semana. Mas é importante participar nessa comunidade, que a gente sempre posta os avisos. Inclusive, sobre a live de hoje, o aviso, falando que não ia ter como, nós avisamos nesse grupo. Então, é uma forma de a gente ter um contato mais próximo com vocês. Então, é isso. Agora, vamos para a lição. Vamos nessa. A gente fala muito. A gente fala muito. Lição de número 5. Paulo rumo à Europa. Quer falar essa introduçãozinha? Porque eu já Posso falei. falar. Então, lê aí, ó, texto de referência, um versículo do dia. Então, vamos lá, gente. Lição 5, texto, né? O tema da lição diz Paulo rumo à Europa. O texto de referência está lá em Atos, capítulo 16, do verso 25 até o verso de número 30. Versículo do dia. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Está lá em Atos 15, 40. Está aí com o nosso slide também, que você pode acompanhar com a gente. Verdade aplicada. A obra do Senhor é cheia de desafios, mas em Deus encontramos a força e o encorajamento necessário para o cumprimento com excelência. Objetivos da lição: explicar as características da segunda viagem missionária de Paulo, expor os eventos significantes da viagem a Filipos, apresentar os eventos significantes da viagem na Grécia. E o momento de oração, eu vou ler aqui, mas como vocês sabem, a gente faz a oração no final para concluir a lição. Diz assim, ó: oremos para que Deus aumente nossa fé e confiança ainda mais em tempos difíceis que antecedem a volta de Cristo. Tá vendo como é que a lição é bem atual? Amém.
E momento de oração, né, no slide. Agora a gente pode ir para a introdução. Podemos. Vale lembrar que esses slides eles são disponibilizados para os nossos apoiadores. Então, por isso que ele está bem incrementado. Quem for dar aula com ele vai ter acesso aos mapas, essas imagens que são feitas por inteligência artificial. Então, assim, são imagens exclusivas. Que você vai lá, nós usamos o Canva, e ele gera essas imagens exclusivas. Então, são imagens exclusivas para os nossos apoiadores. Aí, ó, vale a pena. A gente está antenado, a gente está atualizado. Então, use, gente. Vale lembrar que antes a gente não usava, né? Era só os slides na live e tinha só aquele documento dos apoiadores, né? Que você fazia. Agora não, a gente tem esses slides disponibilizados e é muito importante, né, gente? Os slides aí estão tão legal. Então, na sua aula mesmo, você pode botar ali no computador e fica mais dinâmico também. O visual, a gente já comentou sobre isso como muito importante também na hora de dar a lição, né? Só mais um aviso, o slide da live que vai ser disponibilizado, ela é em formato PDF. Esse formato que nós estamos apresentando, ele está em PowerPoint. Então, algumas fontes, vocês vão perceber que ela está meio mal colocada, mas é porque o PowerPoint que faz isso. Mas quem receber dos apoiadores vai receber PDF, que é a fonte original. Mas eu acho que vai dar para entender o slide, sim. Dá para entender. E vale lembrar que tá assim porque a gente está usando um outro esquema de gravação. Vale falar sobre isso também, né? Por isso, porque deu problema e tudo mais, e a gente está se virando aqui nos 30 para poder trazer o conteúdo. Mas só esses errinhos aí que são, na verdade, são erros, foi transformado de uma coisa para outra, mas quando você chegar na sua mão vai estar direitinho. É isso? Introdução, então. Vamos lá. A segunda viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária, não tem Paulo aqui, é cheia de novos desafios. Paulo e seus amigos sofreram perseguições, prisões, zombarias, mas Deus foi glorificado por aqueles homens que dedicaram sua vida para anunciar o evangelho, de modo que várias almas foram salvas e igrejas estabelecidas. Então, para dar uma introdução aqui, um plano de fundo do que a gente vai comentar nessa lição, é a segunda viagem missionária de Paulo, que Paulo faz juntamente com Silas. A gente vai ler aqui em questão do desentendimento que ele teve com Barnabé e tudo mais, esse é o tópico 1.1. Mas, basicamente, o que eu queria frisar aqui nessa introdução é, né, que, por mais que seja algo direcionado por Deus, essa segunda viagem missionária, vai dizer que eles sofreram perseguições, prisões, zombarias, e tudo isso para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, vale salientar algo que a gente já falou nas aulas passadas, que mesmo Deus estando te direcionado a fazer alguma coisa, não te isenta das dificuldades que você pode passar pelo caminho. E vale salientar que essas dificuldades eram em prol de algo maior, para glorificar o nome do Senhor e para espalhar o evangelho às demais nações também. Então, essa é a introdução, essa é a segunda viagem missionária, que tem por um objetivo simples: propagar o evangelho às pessoas, e aquele ide, né? A grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e é isso que Paulo, né, da sua vida, depois da conversão, continua fazendo incansavelmente. E é isso a introdução dessa lição. E agora a gente vai para o tópico 1, né? Isso, vou direto para o tópico 1.1, né? Que vai falar sobre essa separação de Paulo e Barnabé. Eu gostei muito da lição que a gente falou quando eles se encontram, né? Porque a gente trouxe essa temática da amizade, do acolhimento, mas essa amizade, eu não vou saber dizer se ela realmente chegou ao fim. A Bíblia fala que eles se separaram, né? Mas, enfim, é algo que é muito, muito interessante de ser comentado, e a revista ela trouxe isso logo no início, logo nos primeiros tópicos. Então, se você deu as aulas anteriores, pautadas na live, o aluno vai conseguir fazer essa linha do tempo, né? Porque a gente, de fato, trouxe bem forte essa questão da amizade entre eles. E agora essa amizade, ou esse contato, né? Talvez não fosse amizade, mas esse contato foi rompido. Então, logo após aquele contexto do concílio, onde eles estavam decidindo o que os gentios deveriam fazer, como seria a incorporação deles, né, no evangelho, Paulo fala que eles têm que retomar, né? Eles decidem retomar a viagem. E aí, eu tenho outro slide. E aí, Barnabé, que é tio de João Marcos, e isso aparece, né, no nosso subsídio do professor, né, no nosso complementando. Então, se você leu da semana passada, você vai saber que Barnabé é tio de João Marcos. Ele pede para que isso, mostra aí. Aparece ali no cantinho. Azul, gente, da lição. A gente às vezes não frisa tanto na live, mas está aqui, tá vendo? É importante você dar uma lida também, você que é professor, para trazer mensagem. Sim, mas acho que essa parte específica está no complementando, do lado da parte azul. Confere aí. Tá, aqui. Isso aqui só tem no dos professores? Eu acho que o complementando só tem no dos professores, eu não sei. Tá.
E fala sobre isso também, está lá em Colossenses, né? Colossenses Isso. fala diretamente sobre isso. Enfim, a gente vai chegar lá. Vamos lá. São muitos detalhes nessa live de hoje, nessa lição de hoje. E aí, onde que eu parei? Ele é tio, né? E ele sugere que levem João Marcos, mas Paulo ele reluta, né? Com relação a isso, porque vai dizer que João Marcos abandonou a missão no meio do caminho. Então, Paulo, imagina Paulo com aquele jeito dele, né? Às vezes impulsivo, às vezes incisivo, ele rejeitou e disse que não levaria João Marcos novamente para essa outra viagem. E aí eu separei aqui no slide os versículos que a revista cita, mas não está escrito, mas ela cita, então trouxe no slide, vai ficar mais fácil de ver. E aí cada um vai seguir um caminho. E eu fiz outro slide também para mostrar isso. Paulo e Silas seguem, né, pela Síria e Cilícia, pregando nas igrejas, e Barnabé e João Marcos retornam ao Chipre, né, através da navegação. E esse slide ele vai mostrar um pouquinho isso, dessa separação entre eles. Deixa eu ver se tem. E por causa dessa separação, né, fazem 2 grupos missionários, né? Isso, é o próximo slide. Sim. Ah, legal. Isso mesmo. Quer falar? Eu falo. Não, pode ir lá, continua. Depois eu trago uma aplicação mais para a nossa realidade. Vai lá. Só esse ponto, que a partir dessa divisão, né, surgiram dois grupos missionários, né? Paulo e Silas foram para um canto e Barnabé e João Marcos foram para outro. E aí, em meio a essas dificuldades, em meio a essa divisão, de fato, houve ali um propósito que a palavra de Deus começou a ser evangelizada, propagada de uma forma que, né, alcançasse mais lugares. Então, de certa forma, essa divisão trouxe benefícios, que é essa difusão maior do evangelho. E aí nós temos a segunda parte, que é sobre, que eu botei uma indagação, né? Pensamos da mesma maneira? Que aí o Romulo vai falar sobre isso, sobre essa aplicação na nossa vida. Isso, gente. Agora trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, a gente entendeu o contexto, né, de que Paulo não queria levar Marcos e tudo mais, porque ele havia abandonado, e todo esse conflito. Aproveitando aqui, né, como a gente faz uma conversa, né, entre nós dois aqui, e vale salientar que eu acho, né, vamos lá, não é bíblica, não é doutrina isso, mas eu não entendo que foi uma separação ali de amizade, sabe, que a amizade acabou ali naquele momento. Eles basicamente não concordaram um com o outro, Visões, né? cada um, né, visões diferentes. E vale salientar que nem sempre a amizade ela vai permanecer ali a todo momento, né? Às vezes você, assim como eu também, eu tive amizades, pessoas que eu não falo mais hoje em dia, mas se eu encontrar na rua, ou melhor, que eu não convivo mais tanto, mas se eu encontrar na rua, eu tenho a mesma proximidade, sabe? Então eu imagino que seja dessa forma. Cada um foi para um lado, só que espalhando a palavra de Deus, e eu imagino que se algum momento eles se encontrassem de novo, a amizade sim continuaria, porque é exatamente isso que a gente vai comentar agora, porque por sermos cristãos, nós devemos pensar da mesma maneira, e esse é um ponto que a revista coloca, né? Aí ele fala assim, ó, os grupos nem sempre concordaram, os cristãos nem sempre concordam em tudo, mas as diferenças podem ser minimizadas quando aceitamos a diferença um do outro. E olha só que interessante, gente. Não é porque nós somos cristãos, nós compartilhamos da mesma fé, que todo mundo é igual. Às vezes as pessoas no mundo podem achar assim, né? Olhar para um cristão e falar, nossa, aquele dali ele tem uma... Ele deve todos devem ser iguais, e não é assim que funciona. Por quê? Porque muitas pessoas são diferentes, né? E vale salientar que cada um é salvo de um lado diferente, ou de um lugar diferente. Às vezes uma pessoa pode ter tido uma vivência que eu não tive por ter me convertido com uns 12 anos, mais ou menos, ali na igreja, então eu não passei minha adolescência fora da casa do Senhor, e outras pessoas passaram. Mas depois de um tempo, compartilharam e ouviram dessa mensagem, aceitaram. E assim, todos nós devemos entender que a igreja, né, o corpo, ele é misto, ele é diferente, mas nós temos um único objetivo, de conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Porém, nós somos pessoas, gente, e pessoas são diferentes, personalidades, caráter, entendimento das coisas, e vale salientar isso, né? Até porque nós seguimos uma denominação mais pentecostal, Assembleia de Deus, estamos falando aqui sobre a revista Betel e tudo mais, só que existem outras denominações. Existe a Batista, existe a Presbiteriana. Isso nos faz separados deles? Não, nós somos irmãos em Cristo. Nós vamos para o mesmo céu. Então, enfim, só para falar que a amizade nem sempre vocês vão concordar em tudo e não é para concordar em tudo. E é sobre isso. Eu imagino que sim, houve uma separação, mas em algum momento isso voltou. Então, trazendo para a nossa realidade, não queira colocar um cristão como igual ao outro, ou achar que todo mundo deve pensar igual a você. Não é dessa forma que acontece, gente. Trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia.
Não precisa ser assim e não é para ser assim. Às vezes você ouve um certo tipo de música que você acha que não tem nenhum problema. Às vezes outra pessoa acha que tem problema em ouvir esse tipo de música. Vale a pena vocês conversarem e tudo mais. E, ó, poxa, isso aqui eu devo entender sim, isso aqui eu devo aplicar na minha vida, isso aqui não. Enfim, tudo se vai a partir do momento que você dá liberdade ao outro falar. E isso nem sempre com pessoas que compartilham da mesma fé que você. Não queira ouvir só quem acredita nas mesmas coisas que você acredita. Ouça também de outras pessoas. Eu tenho um aprendizado muito grande de pessoas que não concordaram e não criam no Senhor como Salvador. Mas eu dei a oportunidade de ouvi-las, retive aquilo que era bom, entendi o posicionamento, não concordei, mas amém. Eu cresci como pessoa, e a partir do momento que eu puder ouvir e falar com outra pessoa, eu vou poder falar através do olhar de outra pessoa. Enfim, nós não precisamos ser todos iguais. É sobre isso que fala, né? Viajei um pouquinho, você tem algo para Não, fez sentido total, é é sobre isso. isso. Fez sentido? Que às vezes a gente vai falando e eu falo, meu Deus, parece que estou jogando palavras aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido. No final das contas, para complementar, dê a oportunidade de entender que nem todo mundo precisa ser igual a você e dê a oportunidade de ouvir outras pessoas que têm outros pensamentos diferentes que os seus. E no final, o próprio Paulo, como eu falei lá em Colossenses 4:10, está aqui no finalzinho desse tópico 1.1, ele mesmo vai dizer, né, e falou que João Marcos foi importantíssimo no ministério. Então, enfim, o reconhecimento vem e nem sempre todos precisam pensar da mesma forma. É isso, né? É Você ia porque falar sobre a talvez. importância de Marcos, né? Não, eu tô retomando o que você falou, porque talvez a medida de Paulo era tipo assim, não, você pegar para fazer as coisas, você não pode deixar no meio do caminho, né? E aí você botar uma expectativa no outro que talvez ele não vai suprir. Sim, Então isso é exatamente. muito complicado, a expectativa que você bota em cima do outro. Então, talvez ele tivesse esse pensamento, ó, começou a trabalhar comigo, vai ter que ir até o fim. E devido às dificuldades encontradas na primeira missão, João Marcos acabou desistindo. Então, nós temos que olhar os dois lados. O lado de Paulo, de não querer que ele fosse junto, e o lado de João, de ter desistido naquele momento. Mas eu acho interessante, que é o que o Rômulo disse, vou passar o slide, que quando Paulo estava preso, né, em Roma, ele manda chamar João Marcos e fala da importância dele, fala sobre o auxílio que Marcos, né, disponibilizou ali durante as viagens. Então, acho que é muito interessante, não é crucificar nenhum nem outro, é você entender as perspectivas de que cada um estavam inseridas. Então, aqui no slide vai dizer que passaram-se ali cerca de 11 a 12 anos e houve esse encontro na Bíblia entre Paulo e Marcos. Então, acho que essa revista, esse primeiro tópico, no 1.1, falamos coisa pra caramba, mas no 1.1 já traz bastante coisas que você pode comentar com o aluno de vocês. E É isso. aí, e é isso. E outra coisa também é que Marcos poderia ter desistido a partir dessa repreensão, né? Falar, então esse negócio não é para mim, então eu vou largar tudo, porque às vezes é assim, a gente é repreendido na Para igreja outra pelos nossos igreja. líderes, exatamente, pelos nossos líderes, e aí que a gente quer desistir, quer jogar tudo pro alto, e não, vai dizer que Marcos seguiu viagem com Barnabé e continuou pregando. Então foi ali um momento de aprendizado e ele seguiu, ele não jogou tudo pro alto. Então são muitas camadas de aprendizado nesse tópico, né? É verdade. Então, trazendo assim para nossa ideia, você que é líder, tente ouvir os seus liderados, né? Tente não ser tão turrão, que às vezes eles ainda vão passar por coisas que você já passou, e aos liderados também respeitem os seus líderes, porque eles sabem muito mais do que vocês. Então, assim, é sempre um jogo, né, de um lado e do outro, né, da vivência de um e do outro, mas é entender que nós seguimos com um propósito maior que é glorificar o Senhor, né, acima de tudo. Acho que é isso, tópico 1.1. Exatamente. A gente vai 1.1 é esse. embora. Vamos lá. 1.2. Um Paulo ponto... e Silas partem em direção à Ásia Menor. Eu tenho Tem um slide slide? Eu para não isso, sei. né? Eu acho que tem sim. Isso. Eu acho que esse é o que inicia. É porque, gente, também não tem como ver o próximo slide. Eu tenho que ficar indo e voltando, indo e voltando. Mas então eu vou introduzir porque nós temos um mapa bem legal. Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos com a primeira viagem? E na primeira viagem nós temos também um mapa exclusivo que mostra exatamente qual foi. É porque aqui já é um mapa mais, como é que fala? Mais de longe, e aí você vê toda a segunda viagem. Então aqui a revista vai dizer um pouquinho sobre a Ásia Menor, que ela era uma região a oeste do continente asiático, entre o Mar Egeu e o Mar Negro e Mediterrâneo. E deste território fazia parte também a Galácia. Então, aqui, ó, acompanha a setinha
você que está aí de casa assistindo, que eu também queria tanto que tivesse um marcadorzinho, né, para a gente fazer o caminho junto, mas infelizmente não tem como. E essa primeira viagem, agora falando mais especificamente sobre o mapa, que eu já disse qual a importância do mapa, não vou aqui repetir, mas é muito importante que. Vou repetir, né? Acabei repetindo. Que o aluno tenha essa visão dessa viagem olhando para o mapa. Eram viagens extremamente cansativas, viagens longas, mas que eles não se deixavam abater. Eles faziam essa viagem. E é importante a gente olhar e agradecê-los por eles, né, terem levado a palavra de Deus a despeito das dificuldades. Então, enfim, sobre essa primeira viagem, a primeira parte dela, ela foi feita a pé, ela foi feita por terra, né? Então, eles cruzam a cidade de Tarso, tem aqui no mapa, onde faz bem uma curvinha, é onde eles começam a segunda viagem. Eles passam de Tarso, cruzam a cidade de Derbe, Listra e Icônio. Aí o mapa, a setinha está fazendo esse caminho, vocês vão conseguir perceber. E aí a revista vai dizer que eles queriam ir para a Ásia, e o Romulo vai comentar um pouquinho mais sobre isso também. Eles queriam ir para a Ásia e o Espírito Santo disse para que eles não fossem. E aí esse 1.2, ele vai falar sobre a importância de ter o direcionamento de Deus nas coisas que nós fazemos nas nossas vidas. E com Paulo não foi diferente. Ele era extremamente preocupado com isso, com a voz do Espírito Santo, com o que ele deveria fazer. Então esse tópico ele vai girar em torno disso, né? Exatamente, gente. Aí trazendo sempre essa ideia, né? Juliana traz um pouco mais um contexto mais histórico ali da viagem e tudo mais, e eu tento relacionar trazendo para a nossa realidade. E vai dizer exatamente isso, né? Nós falamos sobre estar atento a ouvir a voz, né, do Senhor na lição passada, e você vê que a revista ela vai seguindo sempre um andamento assim, nos mínimos detalhes para se complementar, sabe? Para que você entenda e você fique com isso, mastigando isso ao decorrer de todo o trimestre, né? Diretamente da viagem que a gente está falando aqui sobre Paulo. Enfim, aqui ele fala diretamente que o Espírito Santo os orientou a não adentrarem pela Ásia, e por este motivo foram em direção à Bitínia, ao norte. Então, assim, já fala diretamente, novamente, de nós estarmos atentos a ouvir o Espírito Santo. Falamos sobre as experiências na aula passada, de que nem sempre é uma voz audível, de que nem sempre Deus vai se fazer, se materializar ali na frente para te falar alguma coisa. Não, basta você estar atento a ouvir a voz do Senhor, e muitas das vezes é um impulsionamento, às vezes é... A gente vai falar sobre isso no tópico 2, que um varão aparece para Paulo, aí já é diferente. Mas vai falar diretamente que nós devemos estar atentos. Às vezes é um impulso no seu coração, às vezes você pensa algo que você fala, meu Deus, isso aqui não foi de mim. E às vezes realmente não foi. É o Espírito Santo te mostrando e te direcionando. Novamente, aqui trazendo para a revista, eles não deveriam ir pela Ásia e aí foram em direção à Bitínia. E no finalzinho do tópico, 1.2, vai dizer assim, ó, determinadas vezes Deus vai dizer não, ponto. Quando aceitamos Jesus em nossa vida, reconhecemos que Ele é quem nos direciona os nossos planos, devemos confiar que seus planos são melhores e maiores que os nossos. E olha só que interessante, né? Vai dizer aqui, né, no início, determinadas vezes Deus vai dizer não. E é muito importante que nós devemos estar abertos a receber o não da parte de Deus. Porque às vezes você quer algo para sua vida e Deus às vezes não quer, e você fica insistindo, e muitas das vezes Deus não quer isso para você. E você tá ali, ó, insistentemente, meu Deus, não me abençoa nisso. Mas enfim, quem sabe Deus às vezes não quer que você esteja naquela profissão, ou naquele trabalho, enfim, ou naquele relacionamento. Tem muitas coisas, gente, muitas facetas que você deve sim examinar para ver se você está tentando até onde é vontade de Deus e permissão de Deus. Às vezes Deus permite as pessoas adentrarem onde elas querem, porque nós temos o livre-arbítrio, mas nem sempre é onde Deus quer nos colocar. E muitas das vezes também, trazendo para um outro assunto, às vezes é uma bênção que você tem para a sua vida e você quer antecipar, também não é certo. Às vezes Deus tem um plano certo, às vezes é de Deus para a sua vida, mas ainda não está no momento certo. Então, enfim, vale a pena você salientar e esperar um pouco. Vamos trazer para a nossa realidade, pensei aqui agora. Por exemplo, eu e a Poliana, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Ela com 12 aninhos, a gente começou a se conhecer, conversar, só que a gente não teve um relacionamento naquele momento, a gente teve só depois dos 20 e poucos anos, sabe? Então, enfim, às vezes Deus tem uma bênção para você que a bênção não é naquele momento, mas é depois. E nós damos graças a Deus por estarmos nesse relacionamento um pouco mais velhos, né? Um pouco mais maduros, porque nós temos certeza que se fosse antes, a gente não teria dado muito certo e a gente não estaria aqui gravando. Olha só como é que é, olha onde a gente está agora, gente, gravando no canal Boa Semente, trazendo um conteúdo para você. A bênção de Deus precisa ser também no momento certo, e é muito importante que você entenda isso. E
trazendo aqui, voltando para a revista, vai dizer que quando aceitamos Jesus em nossa vida, reconhecemos que Ele é quem nos direciona. Ou seja, esteja aberto a entender o direcionamento de Deus para a sua vida. Não tente fazer pela sua forma, não tente fazer do seu jeito, não tente ajudar Deus de alguma forma, porque não é isso. Deus não precisa de ajuda. Deus, ele tem e ponto final. Deus, ele sabe o que é melhor para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todas as pessoas e ponto final. Então, enfim, permita que Jesus direcione o seu barco, né? Que ele tome o leme ali e direcione a sua vida e aproveite, né? Aproveite a viagem, que uma viagem com o Senhor, uma vida com Deus é muito importante. Mas não tente fazer da sua forma. Permita que Deus faça da forma dele e que Jesus direcione. E aí vai dar tudo certo, não é verdade? E não quer dizer que uma viagem com ele vai ser tão tranquila assim, né? Mas a diferença é que a gente vai estar com ele, né? A diferença da gente para o mundo, que a gente, às vezes, eu observo muitas pessoas estão tão doentes, né? Com tantas dificuldades, problemas psicológicos, e aí elas passam por tudo isso sozinhas, né? Não tem ninguém, não tem o auxílio do Espírito Santo que nós temos. Então, nós também passamos por dificuldades, nós também somos acometidos de doenças, mas a diferença é que nessa viagem da vida nós temos alguém, né? Nós temos o próprio Deus ao nosso lado. E sabemos que também, quando passar isso tudo, nós encontraremos com ele. Então, é a esperança, né? Que nós temos que, ao final disso tudo, nós nos encontraremos com ele. E aí é muito importante você falar com isso sobre seus alunos, sobre ficar atento ao direcionamento do Espírito. E só consegue ficar atento ao direcionamento do Espírito quem conhece o Espírito, né? Quem está ali num relacionamento. Porque senão ele vai falar, você não vai nem ouvir, você não vai entender a forma como ele trabalha. Então, requer sim um relacionamento. E a gente falou sobre isso na lição passada também. Vale a pena. Vou fazer só um contextozinho aqui, né? Que eu falei para você permitir que Jesus tome o seu leme, direcione. Às vezes, o melhor, trazer uma analogia melhor, é que você vai ter que dirigir sim o seu leme, você que vai tomar conta, porque a vida é sua, mas você precisa fazer a escolha certa. E quem direciona no caminho? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai estar ali no seu ouvidinho, é para um lado, é para o outro, e tudo certinho. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho que o Espírito Santo nos direciona é o caminho de Jesus, e o alvo, a gente sabe onde é, né? A vida eterna, e Deus está a nos esperar lá. Então, enfim, permita que no seu carro, no seu leme, aquilo que você está direcionando, que o Espírito Santo te direcione naquilo que é o caminho certo, que é o caminho que Jesus tem trilhado para a gente, né? É isso. É isso. Próximo tópico? Vamos. Tópico 2. Eu inicio esse aqui, né? Pode iniciar. Chegando a Troade. Não, vamos lá. Tópico 2. Paulo e Silas em Filipos. Tá aí já o slide para que a gente possa acompanhar. E chegando em Troade. Que eu ia introduzir era só para mostrar aqui, ó, em Troade, né? Mas aí. Você consegue ver aí? Consegue, né? Sigo sim. É porque o introdução tá falando algo sobre isso, aí quando eles chegaram aqui nessa região de Troade. Aí você mostra para o aluno de vocês, pode falar. Então vamos lá, gente, ó. Chegando a Troade, Paulo tem uma visão de um varão, como eu falei, né? Às vezes é um pulso no seu coração, às vezes é um direcionamento. Aqui Paulo teve uma visão de um varão que impele-os a ir em direção à Macedônia. Então, às vezes, né? Às vezes você, como eu falei, né? Às vezes Deus se apresenta de um impulso no seu coração, o Espírito Santo, e às vezes aqui nós temos um exemplo muito claro de que o varão apareceu para Paulo direcionando ele. Então, assim, essa visão aí não tem como você falar, ai meu Deus, será que não tem como dar errado? Porque Deus foi muito claro com eles para onde eles deveriam ir e foi para a Macedônia. E você acha que vai ser coisas tranquilas só por causa disso? Não. Quem disse que porque Deus direcionou não vai ter dificuldades no caminho? Vai ter, como a gente falou, mas Deus está com a gente. Então vamos lá, 2.1. Guiado pelo Espírito à Macedônia. Após a visão recebida, lá em Atos 16, 9, Paulo tem uma direção bem definida pelo Espírito, ir à Macedônia. O Espírito nos conduz nos lugares corretos e também nos orienta a desviar de caminhos errados. Então, foi basicamente o que a gente falou no tópico passado, né? Deus nos guia, eu botei aqui a direção do Senhor, Deus está nos guiando. O importante é que nós deixamos que Ele trabalhe e que Ele nos direcione. E aí eu queria falar um pouquinho do contexto do final. Você tem algo nesse meu tempo para falar? Não, você vai falar da prisão, tem, né? Esse slide aí é o que está também na revista. Uma vida pautada pela ação do Espírito é plena bênção e da ação de Deus. Contudo, isso não nos exime de provações que devemos passar. Ou seja, o que a gente tem falado aqui. Não é porque é uma viagem que Deus planejou para eles que não deveria ter dificuldades no caminho. As dificuldades também servem para glorificar ao Senhor.
E uma dessas dificuldades está aqui relatando. Vou continuar lendo a revista, gente. Esse tópico aqui vale a pena ler para que a gente traga um fundamento depois. Paulo e Silas, fazendo uso do nome poderoso de Jesus, libertam uma jovem escrava do poder do diabo. Então é interessante você ver, né, que nessa viagem poderia ser um empecilho naquele caminho, mas não. Às vezes foi toda aquela viagem para alcançar aquela pessoa. Porque, entenda uma coisa, gente, vou falar sobre isso também no outro tópico. Qual a importância do valor de uma vida? Nós temos Cristo vindo à Terra, o Verbo se fez carne, morreu ao nosso favor, uma morte de cruz para nos dar a oportunidade de nos religarmos ao Senhor. Então, o quão importante é uma vida para Deus e o quão importante deveria ser uma vida para nós também. Então, até onde nós precisamos ir por uma vida? Enfim, fico com esse pensamento aí que no final a gente vai finalizar para que você entenda o contexto de onde a gente quer chegar. E por isso foram presos no cárcere. Deus enviou tão grande terremotos que os libertou. Aí aqui no final é o que eu quero frisar. Deus pode não nos livrar do cárcere ou da cova dos leões, mas permanece sempre conosco a todas as adversidades e tribulações. Então, ou seja, ele fala aqui uma certa menção a Daniel na cova dos leões, e Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova dos leões ele estava lá com Daniel. Então é muito interessante isso. Vamos botar lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Não nos livrou da fornalha, mas estava na fornalha com eles, o fogo não os consumiu. Então, nós temos vários exemplos aí na Bíblia de que mostra que, às vezes, Deus não vai nos livrar da dificuldade ali no momento, ou daquilo que a gente vai enfrentar, mas quando a gente enfrentar, Ele estará conosco e vai nos livrar ali no ato. E é muito interessante a mensagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós iremos, nós não nos renderemos, mas se Ele nos livrar, ele é Deus. Então, assim, ele estará conosco. Eles vão, gente. Olha só que interessante. Até onde vai a nossa fé? Eu fico pensando assim, eu não sei se você quando você lê a Bíblia, se você coloca na história, eu me coloco na história definitivamente. Imagina você chegar ao ponto de falar que você não vai se render, podem te jogar na fornalha, mas você não vai se curvar a um outro Deus, a uma outra estátua, ou que peçam para te adorar. E eles vão. E Deus os livra na fornalha. Mais um estava com eles. E era o próprio Deus ali naquele momento. Então, vale salientar e vale falar que passaremos dificuldade sim, mas Deus estará conosco nas dificuldades também. E é isso que fala o tópico 2.1. Ele está conosco. Né? Amém, é isso. Seguir? Então vamos lá. 2.2, vamos seguir porque ele tem essa mesma ideia, ele vai falar das coisas que aconteceram nessa viagem. Então eu queria compartilhar aqui essa ideia do quão importante é uma vida e da onde Deus leva certas pessoas para alcançar outras pessoas também. Então vamos lá, a igreja filipense. Em Troade, né, que a gente já está falando aí, Paulo e Silas e Timóteo embarcaram em um navio e seguiram para essa palavra eu não vou conseguir falar. Mas Samotrácia. Samotrácia. Neápolis e Filipos. Neápolis e Filipos. A gente tem esse slide aí Deixa eu ver. Aparece naquele slide? Acho que aparece, né? Essas outras. Filipos ali, ó, tá vendo? Eles estavam em Troade, subiram. Então, ó, por isso que a revista ela tá falando que a primeira parte ela foi feita por terra. Chega nesse momento, eles começam a fazer a viagem de navio, porque tem aqui, ó, essa passagem. Então, por isso que a revista chama atenção sobre como foi feita a primeira viagem, a primeira etapa da viagem, e como foi feita a segunda etapa. Isso aí, gente. E aqui ele vai continuando dizendo, né, que essa região de Filipos ficava em uma região estratégica, onde passava uma via e tudo mais, e eu quero atentar aqui no final, que ele fala das dificuldades que ele passou, né? De modo que Lídia, ao se converter, foi batizada. Tá, aí aqui nós temos no finalzinho do tópico 2.2. Os fatos subsequentes são significantes à libertação da escrava, que a gente já comentou, lá em Atos 16, do 16 ao 18, a prisão de Paulo e Silas, que é aquela clássica passagem na prisão, deles clamando na prisão, orando na prisão, cantando, né? E a libertação deles, que é o terremoto e a libertação dos missionários, é muito interessante, porque eles oraram, intercederam, cantaram, e naquele momento um terremoto acontece e as prisões são abertas ali naquele momento. Então é muito interessante. Aí vai dizer aqui num ponto onde eu quero compartilhar, que é a conversão do carcereiro e a salvação de sua vida e de sua família. É interessante, aqui no final, grandes coisas fez o Senhor em Filipos, tão somente por Paulo e Silas terem obedecido à direção do Senhor. E eu coloquei aqui nesse tópico a importância da obediência, a importância de estarmos atentos à voz do Senhor
e é importante de seguirmos aquilo que Deus tem pré-ordenado para a gente. Porque entenda uma coisa, às vezes, Deus ele precisava colocar Paulo e Silas na prisão para que isso fosse registrado na Bíblia, tanto que nós pregamos isso até hoje, e também para salvar a família daquele carcereiro. Por isso que eu estou falando para vocês, até onde Deus ele faz para alcançar outras pessoas. Às vezes foi uma noite que Paulo e Silas passaram na prisão, mas por causa daquele acontecimento, daquela libertação dos missionários, eles tiveram a oportunidade de comunicar o evangelho àquele carcereiro e toda a sua família foi salva, gente. Olha só que interessante. E o quão importante é uma vida para o Senhor. Então, ou seja, esses homens se colocaram dispostos, e vale a gente salientar aqui que nós precisamos nos colocar disponíveis à obra do Senhor, e a partir do momento que eles se colocaram disponíveis e eles estavam viajando pregando o evangelho, Deus eles fazem eles serem presos. Depois daquela prisão que nós temos registrado, Deus ele dá a oportunidade daquele carcereiro que estava vigiando eles e prendendo eles ainda, né, vigiando eles no cárcere, tivesse a oportunidade de conhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, trazendo para a nossa realidade, qual a importância de uma vida? Até onde você e eu podemos ir para alcançar outra pessoa também. Até quando, né, até quanto você está disposto a passar dificuldade para que outra pessoa conheça o evangelho através da sua boca. Enfim, pense sobre isso, traga esse questionamento aos seus alunos, porque é muito importante. E a gente fala sobre isso ainda no finalzinho, trazendo uma reflexão maior. Mas é sobre isso que fala o 2.1. 2.2, perdão. E a gente finaliza. E essa ideia mesmo de dispor a sua vida, porque é muito fácil você falar, ai, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, você se mortifica, mas você também não quer agir, né? Porque Cristo ele foi perseguido, então se você passa a viver a vida de Cristo, você também passa a ser perseguido. Então eles passaram pela prisão, muitos ali tiveram mortes extremamente violentas, mas, né, é fácil você falar, é fácil eu tá aqui também, estou falando, estou no conforto da minha casa, estou no conforto do meu país, né, que nós podemos pregar a palavra, mas e aqueles missionários que estão naqueles lugares, que estão dispondo de sua vida, sabe? Literalmente, eles estão ali para pregar a palavra de Deus e estão abrindo mão da sua vida. Então, é muito importante você falar sobre essa questão missionária também com os alunos, porque às vezes se perde no caminho, né, o aluno, o adolescente ou o jovem, ele se vê distante dessa relação de missão. Nós já falamos na aula passada sobre evangelização, missão e tudo mais, mas é importante você trazer essa aproximação para que não seja algo só falado, né? Que se você vive a vida de Cristo, mas o que você faz, né? O que você age, o que você mostra, quantas almas, né? Quanto vale uma alma para você, né? No caso, para Cristo. E aí é muito importante falar sobre isso também, verdade. É isso, é isso. A gente finaliza bem, finalizou legal, né? Revista tópico 2, né? 2.2. E a gente vai agora pro 3, né? Isso. Deixa eu Então, passar. vamos lá. Porque esse slide aqui, ele é referente ao exorcismo, né? Da mulher lá. Ação da mulher, é. Isso. Vou passar. Tópico 3, aí. Rumo à Grécia. A gente tem aí o slide, né? Pregação massiva do Evangelho, mensagem da cruz é sempre atual e os bereanos. Legal. Então, tem slide desse tópico, desse próximo ou não? A gente pode entrar, acho que no tópico 3.1 já, né? É porque o slide só vai falar sobre o aerópago. Tá, Então legal, pode legal. introduzir. Então já é no final, né? Do 3.2. Tá. Em Tessalônica e em Bereia. E aí fala, né, que em Tessalônica, Paulo pregou durante 3 sábados consecutivos a crucificação e a ressurreição de Cristo nas sinagogas. Então, enfim, Paulo trouxe mais um estudo aí, que a gente já tem falado sobre isso, né? Paulo gostava de chegar numa cidade e já ir direto à sinagoga e pregar o evangelho. Então, ele faz isso em todos os lugares onde ele passa. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa cidade, né, em Bereia, que diz aqui no finalzinho, Paulo foi forçado a sair da cidade, de modo que enviaram Paulo e Silas para Bereia. Aí vai dizer que em Bereia, os bereanos escutavam e checavam as escrituras e muitos se converteram, trazendo a importância aqui que nós temos aqui nesse tópico de nós examinarmos as escrituras. Ou seja, Paulo pregava, mas a partir do momento que eles escutavam, talvez gostavam da mensagem, gostavam do peso que deveria ser trazido, né, aquela mensagem, mas eles por si só examinavam. E eu quero trazer aqui a importância, e diz aqui no final, de nós consultarmos as escrituras. Consultar as escrituras, finalzinho do tópico, deve ser uma rotina da vida do cristão, ainda mais com redes sociais, onde existe um cardápio de inúmeras informações, onde muitos se auto-intitulam mestres,
devemos ter cuidado com o que nos oferecem na internet. Então, aqui traz uma dura realidade para a nossa vida, né? Para nós aqui do século XXI, no mundo onde nós vivemos, da era da tecnologia, onde com um clique você consegue acessar muitas coisas, e nós, às vezes, temos acesso a muitos conteúdos na internet. Esse aqui é mais uma forma que você tem, né? Você está acessando a internet e você está ouvindo a palavra do Senhor, e nós estamos aqui comentando a revista, a lição 5 e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também você vai ter a oportunidade de ter muitos conteúdos na internet de pessoas que se dizem cristãos e mestres e estão ensinando algo completamente contrário ao que a palavra de Deus diz. E aqui esse tópico traz a importância de nós examinarmos as escrituras, ou seja, isso na internet, onde você ouve alguma coisa, e dentro da sua igreja também. A partir do momento que seu pastor pregue, você possa assim ouvir, entender a mensagem, entender a vivência dele, mas examine você mesmo, sabe? Não viva, aí trazendo um outro pensamento, não viva das experiências de outras pessoas. Você tem a oportunidade de ter as suas experiências também, e você só vai ter as suas experiências examinando as escrituras. Você vai saber também se tem algo certo ou não naquilo que está sendo comentado, se você examinar as escrituras. Ou seja, às vezes uma pessoa, às vezes, olha só, forte, às vezes você pode estar apoiando a sua salvação a algo que você nem sequer está examinando. Você tem noção disso? Às vezes você está dentro da igreja, aceitando a mensagem só naquilo que você está ouvindo, e você vai ser salvo pelo que as outras pessoas estão falando, pelas experiências de outras pessoas. Não, gente, vamos conhecer esse Jesus que está disponibilizando essa salvação até nós. Cristo morreu pelo pastor, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por uma pessoa de uma outra religião também, Cristo morreu por uma pessoa que às vezes nem vai aceitá-lo, né, e nem vai reconhecê-lo, que realmente ele é o Deus de fato, mas enfim, Deus ele morreu por essas pessoas e você precisa ter a oportunidade de conhecer e ter as suas experiências também. Não é só o pastor que foi separado para algo grandioso, não. Nós temos a Bíblia na palma da nossa mão. Poliana falou que nós vivemos em um país onde nós podemos expressar a nossa fé e conhecer, né? Nós ainda podemos fazer isso. Então, conheça desse Cristo que está se disponibilizando a você. Ouça dele cada vez mais. Procure conhecê-lo cada vez mais e fazer com que outras pessoas também o conheçam através da sua vivência. E aí você vai sempre tocar para isso com essas pessoas também. Falar que é importante que elas também examinem, porque não podem viver só das experiências que você está contando para elas. Ou seja, examine as escrituras, para que você vá, sim, com consciência do Deus a quem você está servindo também. Paulo vai dizer, ali no final da sua vida, aproveitando, ele fala para Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra do Senhor e de que não tem do que se envergonhar. Ou seja, que maneja bem a palavra. Para você manejar bem a palavra, você precisa conhecer da palavra da qual você está vivendo. Fale isso para os seus alunos. Que mais importante do que uma escola dominical que você está falando com ele, eles precisam chegar em casa e folhear a Bíblia deles. Eles vão ser completamente mais cheios da palavra do Senhor. E quando chegar na próxima escola dominical, eles vão chegar com muito mais argumentos. E aí você, professor, vai ter que se desdobrar cada vez mais para conhecer desse Jesus e para explicar aquilo que eles vão te perguntar. Enfim, a palavra de Deus não volta vazia. Examine para que você não caia em qualquer ponto da internet aí ou em qualquer coisa que as pessoas possam falar para você. É isso. Amém. Amém, foi forte. Eu também ia falar, você acabou falando assim por cima, mas também dessa importância da escola dominical. Nós, na Assembleia de Deus, nós temos essa tradição de estudar a palavra na escola dominical, no culto de doutrina e tudo mais, mas especificamente falando da EBD. Quantas igrejas têm se perdido esse costume de estudar a palavra, né? Então, na Assembleia de Deus, nós temos esse costume desde pequenininho. Aí tem as classes dos pequenininhos, dos maiores. Eu passei por todas aí, só não passei pela da CIB ainda, que é dos adultos, mas vou passar aí, ó, tô próximo. Mas essa tradição, ela é muito legal e eu valorizo muito essa questão de priorizar a palavra, porque o que os jovens têm visto, nós temos visto, hoje em dia, o evangelho, ele está na palma da sua mão e muitas das vezes as pessoas manejam, conforme você disse, da forma errada. Então, é importante que você, professor, forme o aluno de vocês para examinar mesmo a palavra. Você vai dar aula ali, mas você também deve lançar questionamentos para ver se eles, de fato, estão ali só ouvindo o que você está falando, mas estão entendendo, estão questionando, estão buscando, sabe, se apropriar daquele conhecimento. E aí, acho que você falou muito bem sobre esse tópico. Exatamente, gente. E trazer, né, a importância da escola dominical, como você falou, do culto de doutrina na quarta-feira, geralmente é na quarta-feira, né, das igrejas na Assembleia de Deus,
Então esteja nos cultos, gente. Não vai só no culto de domingo, não vai só na escola dominical. Tem crente que é só domingueiro. Não é para ser assim, gente. Não é. Não faz isso, não. Não faz isso com a sua vida. É muito importante que você, sim, chegue numa consagração de manhã, chegue num culto de doutrina, numa escola dominical que você tem a oportunidade de perguntar, daquelas suas dúvidas que você tem, pergunte mesmo. Tenha dúvidas, sim, porque é importante. Às vezes as pessoas acham que não tem que ter dúvida, não tem que ter. Pergunte, porque através da sua dúvida você vai buscar conhecimento para solucionar e ter uma resposta para aquilo. E isso, gente, a sua fé só vai crescendo, 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 crescendo. Então, assim, é muito importante. Não seja só crente domingueiro, de chegar às vezes até depois da oração ali da mensagem, chegar só na hora da pregação, no amém, bênção apostólica e acabou. Não é para ser assim, não, gente. Fale para seus jovens, que é muito importante o horário, muito importante que eles estejam nos cultos da igreja, e isso vai ser bom para a vida deles mesmo. Exatamente, está diretamente ligado com o direcionamento. Se você não está no culto da palavra, buscando entender esse Deus que você serve, quando ele falar, você não vai ouvir, você não vai entender o propósito dele para sua vida. E vai ficar dando círculo, até você se colocar na posição certa e buscar ouvir o que ele tem para te dizer. Então, tudo está ligado. Tudo que a gente está falando aqui, todas as lições que passaram, acho que ainda vão vir, elas estão tudo interligadas, né? É isso, gente, é isso. Então, examinar as escrituras para que você possa não cair em qualquer ladainha na internet e daquilo que você possa ouvir também. Então, é importante que vocês estejam nos cultos, na escola dominical, para aprender cada vez mais. É isso, né? Isso. 3. E aí o 3.1 é exatamente isso, essa pregação, essa entrada de Paulo em Tessalônica, e ali se convertem muitas pessoas. Então, Sim. é interessante ver essa preocupação também de Paulo com os gentios, né? Ele é marcado por esse fato, por essa questão, por esse fator, e é muito legal, porque às vezes a gente quer ali, pregar só entre a gente e não quer, né, levar a palavra para fora. E é uma palavra de amor, a mensagem da cruz, ela tá dizendo aqui logo embaixo, né? É um testemunho do amor de Deus que deu o seu filho para que nós sejamos salvos. Então, tem essa palavra de amor, tem essa palavra de salvação, que nós possamos, né, ser boca, né, para falar sobre a salvação e sobre o amor que está em falta, né? É difícil. As pessoas escolhem sobre o que elas vão falar. E não. Foi o que você falou em uma das lives também, que toda a nossa pregação, ela deve cair nisso. Deve cair em Jesus, né, que é o nosso centro, que é o nosso caminho, que é o amor dele, que é a salvação. Então, uma pregação esvaziada de Jesus, esvaziada do propósito dele para nossa vida, não é uma pregação. Você está ali, falando coisas, né? É isso. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Não, é exatamente isso. Eu entendi, aprendi que o evangelho ele é cristocêntrico, né? Nós não somos o centro, Cristo é o centro de tudo. O Antigo Testamento fala de um Messias que haveria de vir, né, para a salvação da humanidade. O Novo Testamento continua com Cristo vendo, e quando ele sobe aos céus, fala que ele voltaria para nos buscar. Paulo está aí vivendo depois da morte do Senhor, mas fazendo com que a igreja continue andando e tudo mais. Por quê? Porque um dia esse Messias vai voltar para nos buscar. Então é isso, é cristocêntrico, uma mensagem. Nossa, você falou algo muito legal. Uma mensagem, né? Se a gente estivesse aqui ensinando e a gente não atrelasse a Cristo em momento nenhum, seria uma pregação vazia, porque eu posso trazer sim ensinamento sobre fé, ensinamento sobre uma determinada coisa, pode ser um assunto muito específico, mas se eu não atrelar a Cristo, não há salvação. Então, enfim, toda mensagem eu preciso levar a Cristo, porque Cristo é o centro de tudo. E é isso, né? Essa escola dominical é feita por quê? Por causa de Cristo, porque um dia ele voltaria para nos buscar, e você precisa aprender, você precisa se encher mais da mensagem. Então, é sobre isso, o evangelho é cristocêntrico, e cabe a você, em qualquer oportunidade que você tiver, para você jovem aí, que às vezes está começando, né, uma vida de pregação, está tendo oportunidade, entenda que a toda mensagem que você tiver a oportunidade de pregar, que no final, no início, em algum momento da mensagem, você leve a Cristo, porque Cristo é o centro de tudo, é a mensagem, o ponto-chave do nosso evangelho, é a boa notícia. A boa notícia, né, as boas novas, é uma mensagem, falando pra caramba já, né? Mas aproveitando, as boas novas é uma mensagem de graça, de que o Deus se fez carne e morreu ao nosso favor para um dia voltar para nos buscar. Essas são as boas novas, é a boa notícia, é o que Paulo está fazendo nessa segunda viagem missionária aí que ele está fazendo. Então, é isso. 3.2? 3.2. Vamos finalizar já deve estar com 1 hora aí, mais ou menos. Tá, já deve estar. Vamos Você lá. tem um slide, né? Você ia falar sobre o aerópago. Sim. Areópago. Ai, gente, confunde. Muitas palavras, a gente vai engasgando, mas sai. Então, o 3.2 ele vai falar sobre Paulo
no Aerópago. Aí vai dizer que ali onde ele estava, né, no tópico passado, chegou um grupo de judeus que começaram, em Bereia, né, e começaram a tumultuar. Então, Paulo vai e sai desse meio e segue para Atenas. Nós sabemos que Atenas ele é um lugar de disputa religiosa, ele era, né, um lugar de grande disputa religiosa e Paulo vai justamente para lá. Então é um caminho que não é fácil, mas ele não volta atrás, ele segue o seu caminho. Então vai dizer que Paulo estava ali pregando nas sinagogas e tudo mais, e aí se achega um grupo. Dentro desse grupo tinha filósofos, tinha os epicureus e os estoicos. E aí eu separei, na revista ela fala bem por cima sobre esse período, mas aí eu separei os versículos que ela referencia, então eu soltei eles aqui nos slides, aí vocês podem ver que no 17 diz assim, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com que se apresentavam. E aí vai dizer que essas pessoas se chegaram perto. Então, quem são os epicureus? É interessante você trazer esses conceitos para a aula, explicar o que é, porque às vezes o aluno vai se deparar com esses conceitos. Inclusive, eu me deparei com esses conceitos no TikTok. Eu estava passando e a menina estava falando sobre estoicismo e tal, e a Bíblia ela vai falar sobre isso, ela vai te explicar e você não tá passando direto. E aí o TikTok vai lá e vai te ensinar da forma como ele quer, né? Então é importante você trazer esse conhecimento para os alunos de vocês. Então, dentro desse grupo, tinham os filósofos, tinham os epicureus, que eles são hedonistas, né? São pessoas, são filósofos que acreditam no prazer, né? Que a felicidade está diretamente ligada ao prazer. Então, esse grupo, os epicureus. Nós temos o grupo dos estoicos, que é o que eu estava comentando, que eu achei no TikTok, que eles são panteístas. E eles dizem que Deus é a alma do mundo. Eles acreditam que Deus é a força cósmica e que o prazer ele é o inimigo do homem sábio e que o destino ele tem que acontecer independente não deve alterar o seu destino. Então, são teorias, são conceitos que podem acabar confundindo o cristão, e Paulo estava ali batendo de frente com eles. Então, eu imagino que essa viagem específica, esse lugar específico, foi muito complicado, porque ali se tornou uma disputa de narrativas que Paulo acaba ganhando, né? Ele foi ali convidado ao Aerópago, que aqui nós temos a imagem, nós temos aqui a descrição também do que era. Ele era um antigo tribunal de justiça de Atenas, e Paulo ali se colocou no meio e começou a pregar. E essa pregação, está dizendo aqui na revista, e nós temos na Bíblia, que ela foi intitulada como o Deus do Desconhecido. E ali, se você for acompanhar versículo a versículo, você vai ver que foi um episódio bem legal, e eu acho interessante você fazer com que os seus alunos leiam, porque eu acho que se coloca dentro da história. Então é basicamente isso, né? Paulo, inclusive, ele foi chamado por esses homens, né, de paroleiro. Paroleiro. Quem é esse que está falando essas coisas aí? Quem é esse mentiroso? Paroleiro significa mentiroso, né? E aí ele convida para estar no Aerópago falando sobre essas coisas. Então, é muito interessante ver que Paulo não voltou atrás. Ele foi para essa missão, ficou ali no meio, tinha muitas pessoas ali, reuniu bastante pessoas nesse episódio em específico, e aí foi interessante, é legal acompanhar versículo por versículo. Infelizmente, a gente não vai poder fazer isso aqui, porque a live está acabando já, mas eu acho legal você fazer esse exercício com seus alunos e ler ponto a ponto com eles. E é isso. É isso aí, gente. Ó, essa lição aí para a Poliana, que está na área dela dali, ela está gostando muito de falar sobre ela. Então, assim, é muito legal, né? E unindo o conhecimento que ela tem de história e tudo mais, está sendo bem rico aí. Então, para você que está atento aí, está só pegando aí as informações, né? Para você repassar aí nas suas aulas. Talvez não com a mesma forma, mas enfim, Deus vai te abençoar para você transmitir da melhor forma possível. Você falou de um contexto aí de panteísmo, eu confesso que eu não me lembro. Eu sei que o monoteísmo é a ideia de um único Deus, aquilo que nós acreditamos, né? O politeísmo é a ideia de vários deuses, acredita em muitos deuses. Eu tenho uma outra definição também, que é o deísta, que eu já li no livro. O deísta acredita que Deus ele fez o mundo e foi embora, não interfere em nada na nossa vida, só criou ali, vou fazer um mundo ali, e você siga o seu rumo. Esse é o deísta. Agora, o panteísmo, eu já não me lembro o que é sobre isso. Você consegue pesquisar aí rapidinho? Ou a gente aumenta muito o tempo da live? Panteísta é exatamente o que eu falei. Ele acredita que Deus ele é a alma do universo, né? Ele, obviamente não acredita em Jesus, não tem Jesus como esse intermediador, esse caminho. Mas é isso, o Deus como aquela pessoa que fala que não acredita em Deus, acredita nas energias. Então, tipo a natureza ou não? isso tem a questão da natureza também, eles falam que como se a natureza fosse o Deus e tudo mais, sim, ou não? sim, sim.
Por isso que você Vamos não se ater aqui para a gente é, não falar besteira. sim. Professor, você fica como lição de casa, pois procure esses conceitos, porque os alunos estão tendo acesso a isso, as pessoas estão tendo acesso a isso na internet, então se você não explicar, o TikTok ele vai explicar. Então é melhor que você explique. E aí vai dizer também, eu não comentei, mas agora eu vi aqui, que nesse episódio algumas pessoas zombaram, outros não acreditaram, né? Falaram, isso é besteira, e muitos creram, né? Então, está dizendo que pode ser que quando você pregar, nem todos vão se converter, mas ali a palavra está sendo plantada, a palavra está sendo anunciada. E o seu compromisso é esse, é pregar. Porque quem dá o crescimento, quem faz florescer a semente é Jesus. Então, a sua parte você fez. Ele fez a parte dele, chegou lá, pregou. Nem todos se converteram, né? Muitos zombaram, mas a parte dele foi feita. E aí, fale isso para os alunos de vocês, porque às vezes a pessoa prega e aí ninguém aceita Jesus. Eu já pensei muito sobre isso, né? Deve ser meio complicado, mas você tem que ter em mente que a sua parte você fez, o resto é com Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, né? Exatamente. A gente entende que quem converte, né, a pessoa do seu momento ali de miséria é o Espírito Santo. Você só é uma ferramenta que Deus usa para que o Espírito Santo trabalhe na vida daquela pessoa. Então, você não pode chegar para ninguém e falar, eu converti tal pessoa ao evangelho. Não, quem converte não é você. Você prega a mensagem, você é uma ferramenta. Você é importante sim que você usa, você abre a sua boca para falar, mas quem converte, quem convence, quem mostra a pessoa do estado de miséria dela é o Espírito Santo. Então, eu falei exatamente sobre isso. Eu ia comentar que muitos zombaram, muitos postergaram e alguns creram. E esses alguns creram valeram por todos que zombaram e postergaram, porque a importância de uma vida é muito maior. Vamos trazer de novo a ideia de Cristo quando morreu na cruz. Ele morre por todos, morre por uma pessoa que não complementa da mesma religião que a gente entende, da mesma regra de fé, morre pelo ateu, morre por uma pessoa que está do outro lado do mundo e às vezes não tem a oportunidade de conhecê-lo, mas deve sim a mensagem chegar até ele. Mas enfim, Cristo morreu por todos, né? Muitos sabendo que zombariam, muitos sabendo que postergariam, mas alguns, eu e você, Poliana, o pessoal do canal Boa Semente, você que está ouvindo essa aula, que vai dar a sua escola dominical, vai trazer a mensagem, alguns, nós somos esses alguns, né? A própria mensagem vai dizer, Paulo fala, se não me engano, é em Romanos, ou em Coríntios, não sei, agora não vou lembrar o capítulo certo, mas vai dizer que por meio de um único homem o pecado entrou no mundo, todos foram feitos pecadores, todos, observe que são todos e não muitos, né? Mas fala que toda a humanidade foi feita pecador, e por meio de um único homem, o segundo Adão, Cristo, o Cordeiro imolado de Deus, pela sua morte, muitos serão feitos justos. Por que não muitos e não todos, como na passagem anterior? Porque você precisa reconhecer, né? E esse reconhecimento te traz e te coloca nesse evangelho e nessa boa notícia, que é aquilo que a gente está comentando. Como eu te falei, o evangelho ele é cristocêntrico. 3.2 vai finalizar mostrando que se você não tem a oportunidade de conhecer a Cristo, não adianta. E aqui, ó, Paulo coloca 3 pontos importantíssimos da pregação do evangelho, que é aquilo que a gente já comentou nessa lição, e se eu tivesse a oportunidade, eu terminaria dessa forma. Ó, ele afirma que Deus se revelou no passado, tanto a judeus como aos gentios, lá em Atos 17, 24 a 29, se revelou na presente era por meio de Jesus e deseja salvar a todos, novamente, segundo ponto da pregação do evangelho, e no final, lá em Atos 17, 27, e no final, no futuro, Deus julgará o mundo através do Cristo, a quem ressuscitou dos mortos. Ou seja, essa é a principal fonte de pregação do evangelho. 3 pontos. Se revelou no Antigo Testamento, aqueles povos, mostrou na presente era que Cristo era realmente o Filho de Deus e prometeu no futuro que julgará com a vinda do Senhor, a volta do Senhor, julgará os vivos e os mortos. Ou seja, essa é a pregação, esse é o evangelho, essa é a lição de número 5 e finaliza com o entendimento de que Cristo é o Cordeiro imolado de Deus, é o fundamento de tudo e o evangelho, novamente, ele é cristocêntrico. É para isso que nós estamos aqui. É isso, acho que a revista termina bem pra caramba, né? É isso, vou ler aqui a conclusão, né? Pra gente finalizar e fazer nossa oração. Aí já lê de novo aí qual é a nossa oração, para você ficar sabendo, que hoje quem vai orar é ele. Sou eu. Então, vou ler aqui a conclusão. O Espírito Santo conduziu Paulo e seus amigos, seja guiando para onde eles deveriam ir, seja livrando de caminhos tortuosos. Até mesmo as provações estavam debaixo do controle de Deus. Seja na bonança ou na tribulação,
o Senhor nos prometeu que estaria sempre conosco. Aí fechou com chave de ouro, né? Mais ainda, fechou, é isso. Pode orar. Amém? Oremos. Tem aquele slidezinho da oração, né? Ah, é verdade, vou passar. Bota aí, pra galera acompanhar com a gente. Era aquele mesmo, vermelho. Acho que já passou. É porque é parecido, é esse aqui. Tá, não, é parecido. Tá, esse daí. Então, a oração diz que oremos para que Deus aumente nossa fé e confiança, ainda mais em tempos difíceis que antecedem a volta de Cristo. Ou seja, essa oração aí é atual, hein? Poxa, essa daí é atual. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa mensagem, por essa lição, mais uma lição que nós terminamos aqui agora, lição de número 5, falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E aqui nós tendemos, Pai amado, e inclinamos a nossa oração para que o Senhor aumente a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. A tua palavra diz que em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, eu só tenho acesso à salvação e acreditar que Cristo morreu por mim através da fé. E através da fé, eu tenho ainda mais veemência e confiança de que o Senhor um dia volta para nos buscar. Então essa é a nossa confiança. Aumente a nossa fé, Pai amado, com experiências, com força, com oportunidades. Nos dê a oportunidade, Pai amado, de vivermos esse evangelho todos os dias e que o Senhor nos dê força, Pai amado, nesse momento que nós aguardamos a sua volta, que antecedem a sua volta. A tua palavra é atual, mostra que tudo que nós estamos vivendo e vivenciando hoje e provando hoje mostra, direcionando para a sua vinda e a sua volta. Nós agradecemos ao Senhor, sabemos que a sua mensagem é atual, a tua palavra é atual, transforma as nossas vidas. Eu oro por cada professor que está assistindo essa aula, para os alunos também que têm a oportunidade de ouvir. Abençoe cada um deles na escola dominical de domingo, ajude-os para entender a sua mensagem, a sua palavra, e voltando. Aumente a nossa fé e a nossa confiança e a nossa vida contigo. Nos transforme todos os dias e nos faça viver uma vida plena no Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço. Muito obrigado por essa live. Não foi da forma como nós imaginamos, mas o Senhor tem as suas formas de fazer. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. É isso, pessoal. Nós agradecemos muito você que ficou até o final dessa live, essa longa live. E é isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar, fazer parte do nosso Apoia-se, se você quiser. Apoie-se. Se você quiser ajudar nosso projeto de casamento e quiser também ganhar um material exclusivo com dinâmicas, questionários, um plano de aula, basta você entrar no nosso Apoia-se aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Falou.